Esse é o nosso segundo episódio do podcast. Fala, jovem! Um podcast para quem gosta de cirurgia e para quem não gosta também. E no nosso episódio de hoje, nós vamos tratar de um assunto que tem tudo a ver com cirurgia. Não só com cirurgia, mas com absolutamente todas as áreas da nossa vida. Que é a gente se manter em movimento. E para isso, nós convidamos os nossos personagens. Nada mais justo do que chamar aqueles caras que tomam conta da gente nessa atividade que é uma das mais essenciais da nossa vida. Que é a gente se manter em movimento. No meu caso, toma conta e me atura, que não é uma tarefa fácil. Então, pra mim é muito fácil. Pra mim, na minha opinião, ele me aturar é muito fácil. Porque eu sou um cara muito agradável, muito bom de se lidar. Cumpro meus horários e meus treinos também. Então, mas o meu problema não é horário, o meu problema é a chatice mesmo. E o meu personal é um santo. Ele tem muito que me bem. aturar mesmo. Estou aqui com Marcos Vinícius, meu personal há pelo menos aí 7 anos. E apresenta o seu, meu filho. Arthur Oliveira, o mais que querido, super perfeito. O meu personal que me atura e me ajuda e me aguenta. 3 anos. Muito bom. Achei um pouco triste esses 3 anos. 3 anos. Eu não achei ele muito empolgado. Muito bom, jovem. Nota 2. Vamos aproveitar e se apresente. Meu nome é Arthur. Sou personal trainer há 10 anos. Tá? Mas a minha vida como atleta já tem aí já uns 20 anos. Eu já estou nesse meio, certo? De musculação, de futebol, atividade física em si. E hoje eu trabalho com pessoas que não gostam de treinar, que estavam no sedentarismo e nosso trabalho é tentar engajar esse pessoal no meio da atividade física, que hoje a obesidade é uma doença aí mundial, certo? E que se requer um pouco mais de atenção, porque tá virando um pouco que natural isso. Não só na prevenção, né, Arthur, como também no cuidado para tentar tirar essas pessoas desse problema, né? É o que a gente tem defendido também bastante. Muito bom. Vamos para nossa segunda apresentação. Marquinhos, conta sua história aí. Me chamo Marcos, eu também estou na área há mais de 10 anos, atuando como personal trainer. Hoje dou aula de spinning na academia, já passei por avaliação física, musculação. Não fui atleta, mas sempre gostei de praticar exercício físico. Se chamasse para jogar basquete, eu ia. Chamasse para jogar vôlei, eu ia. Futebol, perna de pau, eu ia. Corria, pedalava, enfim. E hoje estou com esse jovem, acompanhando ele há mais de 7 anos também. Além também de acompanhar também os pacientes dele, né? Isso. E são os jovens bariátricos exato. que ele acompanha e que influencia também essa questão da atividade física. O Instagram dele é bem... como é que eu posso dizer? Influente, e ele acaba me influenciando também. Não era de rede social e por causa dele eu comecei também a tentar me ingressar um pouquinho. E já tem colhido os frutos, né, Marcos? Aí já... da exposição do seu trabalho, né? A gente sabe que você é um cara muito, muito comprometido realmente com seus alunos, né? E esse jovem é fácil mesmo de lidar? Ou é propaganda fácil. enganosa dele? Não, é fácil. Estou aqui do lado dele, não posso. Não, mas é muito fácil. É um cara de gente boa. E pronto, hoje mesmo a gente acordou aí, ei, não vai dar certo não, tudo bem, então pronto, até mais tarde. Eu acho que isso é interessante, é bacana quando a gente tá nesse tipo de contato, né, com um profissional, porque todo mundo tem sua rotina, então eu acho interessante que exista essa cobrança, tem que ter essa cobrança do aluno, bora, vamos lá, mas também assim, nas situações em que você... como é que fala, não tem a menor possibilidade de comparecer lá, porque a gente sabe que tem personal que dá carão mesmo, né? Que briga com um cara, que dá um batido e tudo, até fica chateado mesmo com a pessoa e você diz, poxa, por isso que é interessante você ter aquela pessoa com a qual você consegue ter afinidade. Acho que isso é essencial nessa relação, né? Quando você tem com o seu professor. E aí, eu acho que é por isso que a gente tá há tanto tempo aí já nessa parceria. Como é que vocês fazem, assim, para engajar realmente os alunos de vocês? Que estratégias vocês usam para tentar trazer essa pessoa para um comprometimento? Arthur, por exemplo, falou que ele trabalha com essas pessoas que não curtem atividade física, que não gostam, que estão saindo do sedentarismo. Então, como é que você tira essa pessoa da situação de completo sedentarismo para trazer para uma rotina em que a pessoa faz cangu, treina Muay Thai,
Muay Thai é Muay Thai. Muay Thai. Muay Thai, né? Bate no povo e faz musculação. Como é que vocês fazem aí? Começa aí, Arthur. No caso de Giovana, Pronto, ela é o exemplo, né? É o caso. eu sei que ela não gosta de atividade, certo? Atividade o quê? Musculação. Ela gosta o quê? De atividades em grupo. Mais ou menos também. Que é o que eu né? detesto. Principalmente Brincadeira, o cango. Mas aí a gente vai tentando trazer a melhor forma para que o aluno tenha um engajamento, certo? Cobrando dentro das possibilidades do aluno. Tem aluno que eu dei, aí você vai chegar já muito forte, exigindo muita coisa, não vai dar certo. Porque, assim, se ele fizer uma dieta muito apertada, fazer atividade física 7 dias por semana, esse cara não vai durar. Tem que ir devagarinho, porque, assim, o mais importante é você ter uma aderência, não só iniciar o exercício, mas ter aderência, né? E em relação à continuidade, ir tentando adaptar de acordo com cada aluno. Com cada rotina. Ele tem um negócio que eu acho muito bacana. Ele tem uma sensibilidade que eu, de vez em quando, comento com alguns amigos. Assim, eu tenho a história de dar plantão toda segunda-feira. E eu treino com o Arthur na segunda de manhã e eu treino com o Arthur na terça de manhã. Então, eu sou outra pessoa, inclusive. Eu sou chata todos os dias. Mas na terça-feira, em especial... Por causa do no pós-plantão. Pós-plantão imediato, né? Eu vou direto do plantão. E eu brinco que ele olha para mim e ele sabe dizer quando o meu plantão foi ruim e quando o meu plantão foi bom. Às vezes ele sabe até o ciclo, em que momento que eu estou do meu ciclo menstrual. Se eu estou mais atacada, se eu estou menos atacada, ele já faz, está na TPM. E ele acerta, né? Então eu acho que ele tem essa sensibilidade legal, ele nota quando eu estou cansada, ele nota quando eu estou só reclamando sem estar cansada. Então, acho que ele tem um feeling pessoal muito bom que ajuda nisso, né? Que talvez ele não perceba tanto, né? Que ele fala, não, tem alguns sinais que eu noto e tudo mais, mas para ele é como se fosse algo discreto. Mas eu acho que ele tem algo intuitivo que ajuda muito nisso. E tem o fato mesmo de eu não gostar e ele respeitar muito isso, assim. E ele sabe que eu quero fazer. Eu quero resolver esse problema porque eu preciso. Então, se eu quero pular no cangu, eu preciso estar bem. Então, ele me prepara para isso. Se eu quero fazer o tênis e eu quero aprender, ele me prepara para isso. Então, eu acho que eu não me machuco no cangu, eu não me machuco no tênis, porque ele tem essa sensibilidade. Assim. Eu noto que, às vezes, eu comento que eu tive uma dificuldade no tênis, ele já vem, já faz uma liberação, já muda no meu treino superior. Então, eu acho que ele tem isso de muito bom. E, de vez em quando, ele me dá essa sacada, né? A gente vai fazer isso por causa disso. Aí eu, vou até fazer mais felizinha aqui, porque, enfim, eu preciso. Também tentar entender a rotina do aluno, né? Perguntar, dormiu bem? Como foi o dia? Porque, a depender da situação, o treino vai ter que ser mudado. A gente não pode dar uma porrada no dia que o cara não dormiu bem, brigou, tá preocupado com alguma coisa. Então, tem que mudar o treino. É bom que ele é meu psicólogo. É uma das táticas para tentar com que o aluno entre e venha para o treino. Se engaje no treino, né? Pô, Marquinhos, sua vida é fácil demais comigo, pô. Não dou trabalho nenhum disso aí. Não dá trabalho nenhum, Não graças trabalho a nenhum, Deus. pô. Obrigado. Mas vamos supor que não seja eu, certo? Ô, dinheiro difícil esse seu, viu? Vamos supor que não seja eu. Vamos supor que seja assim, aquelas alunas que você tem que você comenta comigo às vezes. Que você faz Por favor, fale das alunas difíceis. das alunas você faz o trabalho de psicólogo também. Isso. Por favor, faça. Como é que você faz, Marcos? Fale das alunas difíceis. Para tentar trazer essa pessoa que você sabe que vai dar trabalho, que vai ter dificuldade para comparecer à atividade física, de ter aquela rotina. Vamos falar do mundo real, não precisa falar do treino honesto do Dr. André. Isso. Fale das alunas chatas e eu sei. difíceis. Eu sei que lidar comigo é fácil. E você treino é honesto mesmo? Rapaz, o cabo é honesto demais. Diga aí, Marquinhos, como é que você faz para Assim, tentar trazer os... Pronto, o exemplo, assim, interessante, dos meus pacientes, por exemplo. Que você pega uma pessoa que muitas vezes está com aquele quadro de obesidade já de muito tempo, se submete àquele tratamento que a gente propõe, que é a cirurgia bariátrica, e aí aquela pessoa que não tinha rotina nenhuma a partir daquele momento, para poder otimizar o resultado dela, ela vai precisar realmente instituir na vida dela uma rotina de atividade física. E como é que você faz para tentar trazer essa pessoa para essa rotina? Como o Arthur falou, a questão da aderência, mas antes da aderência tem a questão da afetividade. Como ela falou, eu gosto de fazer cangu,
Se eu não for pro Cangu, eu não vou pra academia. Então, antes da gente procurar o melhor, antes da gente procurar, vamos dizer assim, o que eles realmente precisam, eu acho que a gente precisa primeiro saber do que eles gostam, do que eles preferem, quais são as dificuldades dele, até ali aquele ponto. Exemplo, essa semana eu vi no Instagram uma menina que faz crossfit, ela é blogueira, e ela fez um desabafo na internet sobre a academia. Ela falou que ela nunca foi bem recebida na academia por ela estar acima do peso. Realmente ela está acima do peso. Mas o que é que a gente prega tanto? Faz exercício físico, faz exercício físico. Então, como é que eu vou pegar esta pessoa que está acima do peso e vou trazer ela para um ambiente que ela não gosta? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que procurar é isso, a questão da afetividade. Quando eu vou, exatamente, quando eu vou atender, principalmente os pacientes bariátricos, que geralmente, na maioria das vezes, eles são sedentários, a primeira coisa que eu pergunto é o que eles gostam de fazer. Ah, o que é que você fazia antes? Ah, eu, sei lá, jogava futebol, jogava vôlei, ou então gostava de musculação. Ou então não gosto de academia, eu gosto de treinar em casa. Como, por exemplo, eu comecei há poucos dias uma consultoria que ela não vai para academia pelo simples motivo da locomoção. A locomoção para ela é difícil. Então, você diz o deslocamento dela para academia? Para academia, a logística exatamente. para academia. Ela tem, o esposo dela é policial. E, tipo, como ela só pode treinar à noite, então acaba que por ele ser policial, ele fica um pouco preocupado com ela, é normal, questão de segurança e tal, para ela não sair na rua sozinha, e ela acaba preferindo treinar em casa. Então, como é que eu vou dizer para ela que não treina em casa? Entendeu? Se é o único ambiente que ela consegue treinar. Então, às vezes, a gente fica muito preocupado com a questão do melhor. Ah, o melhor é ir para academia e fazer um agachamento. Mas essa pessoa não pode ir para academia fazer um agachamento. Ela pode fazer um agachamento em casa, sentando, levantando no sofá, por exemplo. Então, esse é o melhor para ela. Se, por acaso, como eu sempre falo, se por acaso você conseguir em algum momento ir para academia, vai ser ótimo tanto para mim, porque você vai estar me dando um leque de como é que eu posso dizer? De recursos, exatamente. E pode ser ótimo para você porque você não está adaptado ainda a esse ambiente, pode ser que você se adapte. E você acaba descobrindo outras coisas, como o spinning, por exemplo, vai que tem um jump, uma dança, exatamente. Essa abordagem escalonada, eu acho ela bem interessante porque você acaba meio que se guiando por resultado. Por exemplo, você tem essa pessoa que começa a treinar em casa. Ela começa a treinar em casa, institui aquela rotina de treino em casa, e ela começa a ver que começa a ter resultado. Aí, com aquele treino que ela tem, que infelizmente o treino domiciliar, na maioria das vezes, é um treino que tem suas limitações, ela chega naquele resultado e aí diz, poxa, eu queria chegar mais. Aí você diz, agora talvez seja a hora de ir para academia. Conforme você começou a falar, veio na minha cabeça uma sensação que eu tive. Eu sempre fui uma grande estudiosa, uma pessoa que é boa de sentar, ler e ponto, né? As outras coisas, elas não eram prioridade na minha vida. E eu tinha uma sensação que eu faço uma comparação, às vezes, com os meus pacientes, que às vezes eles perguntam para mim assim, doutora, se fosse a senhora operaria? O que a senhora faria? Eu falo, olha, eu não posso responder por você, porque vou te dar um exemplo clássico. O ambiente do centro cirúrgico é quase casa para mim. É um ambiente muito confortável. Isso. Então, na hora que você perguntar para mim o que eu faria, se eu responder que eu faria cirurgia, é porque eu tenho aquele ambiente como um ambiente tranquilo para mim. Ao mesmo tempo, realidade. Isso. E eu já falei isso para o Arthur uma vez. Ao mesmo tempo que quando eu entro numa academia, eu me sinto desconfortável. O ambiente para mim é ruim, é estranho. Eu não sou adaptada àquele ambiente. E o fato, por exemplo, de hoje, o Arthur ser um dos meus melhores amigos do ponto de vista pessoal. Eu gosto de estar com ele, de conversar com ele. Eu compartilho a minha vida com ele em todos os aspectos. O Arthur sabe de casos de hospital aos meus problemas de casa. Isso faz com que aquele ambiente não seja tão hostil para mim. Então, acaba que isso melhora o meu engajamento, de fato. Então, eu estou cansada, eu não gosto do ambiente, mas ele está lá. Então, uma das coisas que eu uso como um recurso para eu poder me manter nessa rotina é o próprio personal. Tem alguém esperando. E isso é muito interessante, você ter um link com alguém legal. Saber que tem alguém aguardando e vou ter que ir. Exatamente. E como eu vontade de treino, né? Como eu estava colocando, então, assim, num determinado momento, se aquela pessoa está trabalhando naquela limitação, mas ela está enxergando o resultado, chega um momento em que aquele resultado dela chega no limite máximo para aquele recurso que ela tem. Então, aí ela diz, poxa, eu preciso de alguma coisa a mais. Aí o que acontece? Ela começa a expandir, a procurar. Vai para uma academia, depois vai para uma academia de qualidade um pouquinho melhor. Eu tava dando o meu exemplo que quando eu comecei a atividade física, eu comecei numa academia que era muito próxima lá de casa. Eu não fui direto para a academia onde eu estou hoje, que é uma academia
graças a Deus, uma das melhores que a gente tem disponíveis aqui. Por quê? Porque eu disse, poxa, eu não sei como é que vai ser quando eu começar. Como é que vai ser o meu engajamento, minha rotina de treino. E à medida que eu fui me engajando, eu digo, não, agora tá na hora de eu ir para uma academia que tem um pouquinho mais de recurso. Aí foi quando eu comecei a ir para a academia que eu tô hoje, que eu tô lá há quase 10 anos. Justamente porque eu percebi que dava para manter e dava para melhorar o resultado. É isso aí. Gi, me diz uma coisa. Fala Na que- sua rotina, de como cirurgiã que toma conta de pacientes que têm patologias de cabeça e pescoço, onde é que você consegue, porque a gente sabe que a atividade física ela melhora absolutamente todas as áreas da vida de uma pessoa, né? Não tem onde não melhorar. do Então, intestino, a pele, a do intestino, tireoide. a pele, a tireoide. Tudo. Aí eu queria saber o seguinte, na sua área específica, onde é que você enxerga A interseção com a educação. exatamente o benefício com a educação física? Tipo assim, resumindo, o que é que faria você chegar para um paciente seu que você vai operar, ou que você está preparando para uma cirurgia, chegar e dizer assim, poxa, procura um educador físico para... Isso acontece, tá? Isso acontece com uma frequência até razoável. Temos várias situações, né? Então, um público que acontece com muita frequência é o público idoso. Então, o idoso ele tem algumas limitações, tanto do ponto de vista de massa magra, até do ponto de vista de recrutar pulmão, que a gente sabe que quando a gente faz uma atividade, a gente tem que pensar nisso. Então, se a gente já tem uma cirurgia que vai ser de um porte moderado a um porte maior, eu sei que eu preciso ter esse pulmão melhor, então eu já mandei pacientes procurarem atividade física para a gente melhorar inicialmente o pulmão, né? E outras coisas. Então, tem esse lado para a gente como se fosse um pré-operatório, né? Perfeito. Existe aquele paciente que precisa do fisioterapeuta, mas tem aquele paciente que pode ir direto para vocês e vai ajudar muita gente. Eu sou uma grande defensora de retorno à atividade física precoce, né? Eu acho que você, dentro, de fato, né, do seu pós-operatório, do que você pode limitar. Uma coisa que eu falo é, se você tem um personal, pode me dar o contato dele, eu vou entrar em contato com ele, você vai voltar de Show. maneira precoce, né? Vou adaptando com ele, vou explicar o que eu quero. Por exemplo, no meu caso, eu não gosto de grandes valsalvas em pós-operatório imediato. Sim. Mas as outras coisas, de maneira mais tranquila, você não precisa ficar parado. Então, muitas vezes, no dia seguinte, você já pode estar treinando. E é uma preocupação dos pacientes, né? Tem paciente que já treina diariamente, não quer parar, e tem paciente que precisa treinar. Que isso vai melhorar a drenagem linfática, isso melhora para mim o pós-operatório também. Então, isso é um caminho, né, que isso vai servir para todo tipo de cirurgia, né? Independente de cabeça, pescoço, a bariátrica, independente de qualquer coisa. E tem a interseção com a parte hormonal, né? Eu mexo muito com tireoide, então é comum queixas de estar engordando, ou emagrecendo, ou não ganhar massa magra, né? Tem uns casos muito interessantes que eles procuram, às vezes, o consultório porque o exame veio alterado. Mas paciente saudável, que corre maratonas e meia maratona, essas coisas. E eu explico que é normal. O hormônio da tireoide ele é um hormônio cíclico. Então, se você faz um esforço muito grande num dia e você dosa esse exame no outro, seu hormônio pode estar alterado para proteger você. Então, seu metabolismo cai. Não quer dizer que você tenha um hipotireoidismo ali. Quer dizer que naquele momento o seu organismo estava te protegendo porque você fez um grande esforço. Então, nesse ciclo, a gente tem que interpretar isso também. Acaba tendo algum diagnóstico errado aí, você começa a tomar medicação ou não. E tem todo esse cenário, né? Paciente que tem dificuldade de emagrecer. Por quê? Né? Será que, de fato, ele tem um hormônio alterado? Na maioria das vezes, é um combo de coisas, né? Ele engorda por outra. Associação de fenômenos, Isso. né? Eu achei o problema na tireoide também. Isso aconteceu comigo. Treinava, estava cansada, não tinha resultado e achei uma tireoidite. Hoje eu tomo um remédio para tireoide. Mas não era só isso, né? Depois a gente vai amadurecendo, vai se entendendo e vai vendo. Então, essa interseção comigo, ela é bem dos dois lados, né? Tanto do ponto de vista cirúrgico, né, primário, como do ponto de vista da tireoide. Bacana. Eu queria saber de Marcos, né, de Arthur também, sobre essa questão, porque assim, quando a gente está preparando um paciente para uma cirurgia de porte um pouco maior, a gente sabe que para a maioria dessas cirurgias, da minha área, por exemplo, a bariátrica, que é que eu faço com mais frequência, mas a gente pode transpor isso para qualquer cirurgia de grande porte do que eu faço do aparelho digestivo. Se for uma cirurgia de intestino, por exemplo, ou uma cirurgia para tratamento de um câncer de esôfago, de estômago, enfim. A gente sabe que existem benefícios da atividade física para esse paciente, para essa pessoa que vai ser submetida a esse tratamento no pré-operatório.
Para os meus pacientes, eu sempre comparo o seguinte: eu digo que a cirurgia, a cirurgia de grande porte, ela exige de você, do seu organismo, como se ele tivesse sendo exigido numa prova de resistência, numa prova física. E aí, daí vem a importância de ser bastante interessante esse paciente se engajar numa rotina de atividade física ainda antes da cirurgia. Claro que com a bariátrica a gente tem outros benefícios, tem o controle do peso, que é importante para a gente poder ter uma cirurgia mais segura, tem a questão do cara incorporar, né, o paciente incorporar a atividade física à rotina dele. Agora eu queria saber, do ponto de vista técnico da parte de vocês, qual é a estratégia, no geral, que vocês utilizariam para uma pessoa dessa que não está pensando diretamente no emagrecimento, mas quer se condicionar para tolerar melhor um estresse cirúrgico desse? Que tipo de estratégia vocês definiriam? Tem que ser uma atividade física de intensidade um pouco maior, a gente tem que priorizar uma atividade cardiorrespiratória, ou um treino de força é interessante também, porque você vai, de repente, preservar um pouco mais de massa magra nesse paciente, de proteína, e vai permitir que ele tenha uma melhor resposta àquela cirurgia. O que é que vocês usam de estratégia nesse sentido? Respondendo algumas coisas. Mas eu quero que vocês falem em detalhes aí pra gente ver. Vou trazer para o lado da bariátrica, que geralmente é o que chega até mim. A primeira coisa que eu sempre busco é o quê? Saber se ele está sedentário ou não. Então, na maioria das vezes, como eu falei, que são sedentários, então um pouco que a gente aplica é como passar uma medicação para um paciente. Então, se ele nunca tomou aquele medicamento, a pequena dosagem que você passa para ele já é grande coisa, né? Então, depois ele se adapta àquela dosagem e depois você vai ter que aumentar a dose. Então, é mais ou menos isso. Então, depende também de quanto tempo ele vai se preparar, porque se ele sabe que vai fazer uma cirurgia daqui a um mês, é de uma forma. Se eu sei que eu vou fazer uma cirurgia daqui a 3 meses, então talvez eu consiga passar por essa preparação, vamos dizer assim, atividades mais leves e moderadas no início. Depois ele já vai estar bem, então por que não colocar ele para fazer uma atividade mais intensa? Mas, de maneira geral, a intenção mesmo é melhorar a capacidade cardiovascular dele, cardiorrespiratória, tá? Eu não sei até que ponto se existe no pós-operatório algum momento uma recuperação maior no sentido de internação. Eu fiz uma cirurgia hoje, só vou sair daqui a 5 dias, 6 dias. Eu não sei se existe alguma coisa desse tipo, mas focando na musculatura, a gente pensa nisso também. Exemplo, tem o rapaz lá, Kaique Brito, que ele foi atropelado, o cara super forte, passou um tempão lá hospitalizado, e quando saiu fraco, mas ele conseguiu sair andando, ele não precisou, teoricamente, de ninguém, de uma cadeira de roda ou uma fisioterapia dentro do próprio hospital. Enfim, então eu acho que uma reserva, não é isso? Exatamente. Eu fiz um post, inclusive, sobre isso, porque algumas pessoas começaram a ficar abismadas mesmo com a foto do antes e depois dele. E eu falei assim, ele provavelmente só sobreviveu ao que ele teve porque ele tinha essa reserva de massa magra, ele consumiu isso aí, e que bom que ele tinha isso. Se fosse outra pessoa, provavelmente tinha tido muito mais intercorrência e talvez não tivesse sobrevivido, né? E o nosso coração é um músculo também, então se a gente trabalha outras musculaturas, consequentemente a gente está trabalhando o coração, então até nesse lado a gente consegue ajudar, né? Então eu acho que não tem uma receita de bolo, vamos dizer assim. É pegar o paciente que vai fazer essa cirurgia e saber com quanto tempo a gente tem e o que a gente pode fazer. Como às vezes chega pacientes bariátricos para mim, daqui a um mês, Poliana, o último, ela falou, Marcos, eu acho que daqui a um mês eu faço minha cirurgia. Eu disse, tá bom, vamos tranquilo aqui. Começou tal, não sei o que, quando deu 2 semanas, ela me ligou, tô chorando. Eu disse, que foi? Descobri que eu vou fazer minha cirurgia semana que vem. Já vou ter que começar na dieta líquida e eu não vou conseguir mais treinar, porque realmente eles ficam um pouco debilitados com isso. Então, assim, ela veio para treinar naquele dia, o último treino dela, mas para ela já foi suficiente. Eu já consegui dar uma dose para ela estava sedentária, então aquela questão da dose do medicamento. Então, o pouco que eu dei para ela, com certeza já ajudou a recuperação, enfim. Eu vou ser cruel, eu vou jogar um assunto polêmico. E até como o Marcos estava falando, que assim, os pacientes de pós-cirúrgico bariátrico, pós-cirúrgico eles não podem iniciar uma atividade de musculação, né? Inicia-se uma caminhada, Perfeito. assim, até para não ter uma perda da capacidade cardiorrespiratória, motora. Então, se essa pessoa tiver um preparo antes para ganhar massa muscular, para tentar ganhar um condicionamento cardiorrespiratório, para um pós-cirúrgico, vai ser bem mais demorado para ele voltar
as As atividades. atividades. Aeróbicas. Até porque ele vai ter que voltar, né? Sim, sem dúvida. É essencial. Eu ia falar justo sobre o pós-operatório, né? Como eu estava falando, eu sou um pouquinho polêmica nisso, as pessoas ficam um pouco estressadas comigo, porque eu defendo um pós-operatório, um retorno às atividades físicas de maneira mais precoce possível, principalmente se você tem assistência, né? A vovó do paciente não gosta disso, não. Né? A vovó. Gostam não, pelo amor de Deus. Doutor, o senhor Nem recomenda, a mãe. o senhor libera os seus pacientes para voltar para musculação, não para uma caminhada mais leve, mas para musculação com quanto tempo? Normalmente a gente libera em torno de 30 dias. Então, Mas alguns pacientes a gente sabe e percebe que eles conseguem voltar bem antes. Às vezes tem paciente nosso que chega com 20 dias de pós-operatório, o cara tá bem mesmo, e diz assim, doutor, tô doido para voltar a treinar. Eu volta. Porque assim, o que guia o retorno dele à atividade física nada mais é do que a tolerância dele ao esforço. Então, se ele tolera bem aquele esforço, ele tá livre para voltar. Eu, por exemplo, eu sou uma cirurgiã que eu faço cirurgias de pequeno porte e moderado como meu carro-chefe, né? Minhas cirurgias de grande porte, elas são em menor número, mas mesmo nas cirurgias de grande porte, eu gosto bastante dessa retomada antes, né? São cirurgias diferentes, evidente, né? Minhas cirurgias são um pouco mais superficiais, às vezes a gente se preocupa muito mais com o sangramento, ou precoce ou tardio, mas a gente passando de um gap ali dos primeiros dias não tem tanto problema. Então, a atividade física, para mim, ela ajuda, inclusive, na parte da drenagem linfática. Então, eu defendo muito esse retorno. Reduz o inchaço. E eu falo, ele é muito meu parceiro. Assim, de vez em quando, ele até comenta alguma coisa comigo e eu falo, não, eu não sei por que as pessoas... basta você falar com o personal, olha, nesse momento, nessa primeira semana, eu não quero que faça uma valsalva intensa, então, o resto, se você puder fazer alguma manutenção, ok. E dá super certo, né? Quando eu falo com ele também que alguém proibiu algum paciente dele de fazer, eu já... Oh, meu Deus do céu, me ajude. É que tem alguns paradigmas aí que não fez cirurgia, tá doente, não vai poder fazer nada. E assim, é a ser combinado com um médico, com toda a equipe multidisciplinar que foi feito o procedimento para ver como é que vai agir da melhor forma, né? Sim, sem dúvida. E falando em paradigma também, eu acho que quando se fala em exercício físico, e o comum mesmo é pensar em academia, musculação e tal. Falou em musculação, o que é que todo mundo pensa? Uma mulher bem marombadona, o cara bem bombadão, no leg press ou no supino, muita carga e gritando. Tipo, é isso aí que você pensa. Então, às vezes eu até brinco, minha mãe, com certeza a sua também, quando você fica tirando onda, eu quero ficar grandão pra minha mãe dizer que eu tô feio. Então, assim, quando eu comecei a fazer academia, sempre que acontecer alguma coisa, aí minha mãe diz, vá. Tá vendo? Vá, se achar uma hérnia. Cuidado, aí, uma hérnia. Só hérnia, exatamente. Tanto que às vezes eu até brinco. Hoje mesmo eu tava brincando com 2 professores que estavam treinando. Vamos arrumar uma hérnia aí, viu? Não sei o quê. Então, assim, eu acho que essa questão, quando a gente fala ainda, eu acho que as pessoas, elas ainda estão num mundo fechado, né? E que a academia, o exercício físico ainda é só estética, ainda tem essa relação de muita carga. Parece que não pode ir uma pessoa com sobrepeso, essa pessoa deve ir, inclusive. Parece que não pode ir um idoso, parece que não pode ir um adolescente, uma criança. Então, parece que eu só vou lá para ficar bombadão e pegar muito peso. E não é bem assim. Se a gente vê o grande público, é o contrário. Eu acho que de 100%, 10% é esse público. Todo o resto é o idoso, é o adolescente, é a pessoa com sobrepeso. Então, eu acho que as pessoas têm que eliminar esse paradigma e ver que o profissional de educação física, ele não é só estética, ele é saúde também. Ele vai te ajudar no pré-operatório, ele vai te ajudar no pós-operatório, ele vai te ajudar numa diabetes, numa hipertensão. Então, ele consegue te ajudar de N maneiras. Mas, infelizmente, ainda se vê isso. Até a própria internet, e a maioria das pessoas, quando vão vender, né, no Instagram, por exemplo, sempre fala antes e depois de alunos. Infelizmente, ainda cai muito em cima de estética. Exatamente. E Porque não prioriza o fator principal, que é buscar a saúde. Porque, assim, eu até entendo em partes, porque comércio é comércio. Então, se eu chegar lá e colocar aqui, tá aqui o exame da minha aluna. Antes, ela tinha uma taxa de glicose alta. Não vai impactar. E hoje tá baixa. Ninguém vai dizer, nossa. Não, agora bota um antes e depois dela. Todo mundo vai impactar. Não que seja errado, mas eu acho que as pessoas ainda têm que se abrir mais para isso, que a educação física ela não é só estética, ela tem outros fatores. Vou postar hoje meus exames, viu, Arthur? Tem um Te mundo matar O de antes e orgulho depois. O antes e dos depois. meus exames. Tem um mundo de coisas aí por trás. Não é só estética. Pois é. Outra coisa também que a gente sabe que
lógico que todo mundo busca vocês, no final das contas, todo mundo não, né? Vou dizer assim, muita gente busca vocês, na verdade, busca para poder realmente emagrecer, é o que o pessoal quer, né? No final das contas, desde aquela pessoa que tem obesidade de grau mais extremo, até aquela pessoa com sobrepeso um pouquinho mais leve, elas querem, buscam isso aí, o emagrecimento. E aí a gente sabe que hoje em dia cada um fala uma coisa diferente. Tem gente que diz, não, não, para você emagrecer, você tem que fazer musculação para poder ganhar massa magra, e a massa magra funcionar como um fator que vai gastar energia. Aí tem Já a mulherada é louca do cardio, aí tem gente que diz assim, não, olha, você... Cardio eterno. Aí tem gente que diz assim, não, o emagrecimento que você não tem vem do cardio que você não faz. E aí, o que é que tem de mito e verdade nesse sentido? Tipo assim, pega uma pessoa que não tem um grau, vamos dizer assim, um grau de obesidade significativo. Uma pessoa com sobrepeso razoável, que está ali próxima, vamos que colocar... deve ser mais ou menos o público que chega assim, Da né? E obesidade aí, eu quero grau 1. emagrecer. Como Isso, é a que vocês pessoa traçam quer- essa estratégia? Quer emagrecer, mas assim, aquele emagrecimento, vamos usar meu termo, honesto, né? Aquele emagrecimento em que você quer não só ficar esteticamente bem, mas também quer melhorar a parte metabólica, quer melhorar nível de colesterol, triglicerídeos, enfim. Quando você busca essa melhora global, que estratégia a gente pode usar para tentar atingir esse objetivo? Você predomina o treino de força, prioriza o treino de força, musculação, ganho de massa muscular, suplementa lá whey, creatina, esses venenos tudinho que o pessoal usa, veneno sem hormônio, tá, pessoal? O veneno que eu digo é suplementação. Ou então você prioriza realmente, tem um lugar para o cardio de alta intensidade, ou um cardio mais prolongado. Como é que é a estratégia que a gente pode utilizar? Eu sei que vocês vão dizer que é individualizado, mas assim, em termos gerais, como é que faz? Já não deixou nem enrolar Já- dizendo já que é não deixou, individualizado. Começa aí, vai. Mas pode dizer, pô. Há muitos anos atrás se falava muito nessa questão. Faz só musculação, cardio engorda e assim vai. Só que eu acredito que naquela época que se falava isso, se estudava muito menos do que se estuda hoje. Tá? No sentido de, tinha poucas, não que não existisse, mas eu acho que hoje tem mais gente estudando sobre musculação, sobre corrida, sobre bike, enfim. E eu acredito que eu preciso dos dois. Tá? Como você falou, é individualizado. Então vai depender da pessoa. Mas você não faz uma cirurgia sem ser um anestesista. Sim. Certo? Então, para você chegar lá, você precisa de um anestesista. Também não consigo emagrecer uma pessoa sem a musculação e sem o cardio. Claro, uma pessoa como, vou dar o exemplo de André, ele consegue treinar de domingo a domingo. Às vezes ele treina domingo de 11 horas da noite e na segunda-feira de 5 horas da manhã tá lá treinando de novo. É meu Sei que orgulho. isso Às vezes quando eu deito para dormir, aí ele já- manda uma mensagem. Passa o treino. Vou já perguntar nesse Eu sentido, vou né, já, uma coisa nesse eu vou sentido. já. É a minha consulta. Então, assim, ele que tem muito tempo, a gente consegue. Vai só para musculação hoje? Vai só para o cardio amanhã? Tá? Mas como você falou, de maneira geral, meu público, ele quer um emagrecimento, mas ele não é um atleta de fisiculturista, por exemplo, não é um velocista. Enfim, ele quer melhorar sua saúde de maneira geral, quer melhorar sua estética de maneira geral. Então, eu acho que a gente precisa sim utilizar os dois, tá? Não tem como eu pensar em um idoso sem musculação, não tem. Não tem como eu pensar em uma pessoa que tem hábitos sedentários, né, tem características sedentárias. Se eu não passo um cardio para ele, se eu fico só faz musculação, mas por que eu não posso passar um cardio? Ele não precisa também? Ele não tem um sistema que, né, ele não tem um sistema oxidativo, ele não tem um sistema glicolítico, porque eu não posso trabalhar os dois, porque eu não posso potencializar cada um. E outra coisa também, se a gente perceber, a maior parte do nosso dia é sentado, fazendo tudo menos se movimentar. Uhum. Então, quanto mais eu conseguir fazer com que essa pessoa se movimente, melhor. Eu consigo ir para a musculação pela manhã e consigo fazer uma caminhada à tarde. Perfeito, faz. Eu não consigo fazer isso. Só consigo ir 1 hora pela manhã. Então, vamos ver se a gente consegue fazer musculação hoje. Quem sabe amanhã você faz um cardio. Vamos tentar fazer os dois. Na minha concepção, hoje, para emagrecimento, eu preciso dos dois. Ainda tem aquela questão de gasto energético. Se eu quero emagrecer, eu preciso gastar. E se você parar para pensar, você acha que a gente, durante o exercício, não estou falando depois, mas durante o exercício, você acha que a gente gasta mais calorias na musculação ou gasta mais calorias fazendo uma corrida? Durante o exercício, não estou falando depois. Depois aí a gente já pensa de outra maneira. Mas durante a musculação, a gente gasta muito poucas calorias. Porque a gente faz o movimento e descansa. Faz a série e descansa. A corrida não. A gente está ali durante 20, 30 minutos
gerando trabalho. Trabalho para quem? Para minha musculatura, para o meu pulmão, para o meu coração. Então, assim, é muita coisa envolvida e eu acabo gastando mais energia também. Então, eu acredito que eu preciso dos dois. Há quem não, só musculação. Se conseguir emagrecer, é perfeito. Se não, aí ele vê a estratégia dele. Vai depender Mas- da resposta que a pessoa vai ter estratégia. Mas eu acredito que os dois, para uma pessoa que busca um emagrecimento, um ganho de massa muscular, ele quer ser saudável e quer ter uma estética apresentável, vamos dizer assim, ter orgulho dele, eu acredito que os dois já... eu não descartaria os Eu também tô dois. na mesma de Marcos aí. Como ele falou, tem tempo para fazer? Tenho. Então, faz mais de uma atividade. Assim, musculação vai ter que ter, certo? Perfeito. Vai ter que ter, porque assim, para manter a estrutura de articulações, a massa muscular, que é muito importante, principalmente para o metabolismo basal, Certo. certo? E o cardio, porque não pode ficar sem o cardio quando se fala em condicionamento cardiorrespiratório. O cardio até ajuda na musculação também. Sim. Se você é uma pessoa que não tem condicionamento cardiorrespiratório, se tiver um treino mais intenso, não vai aguentar. E assim, faz antes, faz depois. Aí eu jogo assim, qual é a sua prioridade? Quero mais cardio. Então a gente vai começar pelo cardio. Quero musculação, começa pela musculação, certo? Devido a não... vou começar na musculação, vai para o cardio depois, você vai ter uma perda de rendimento. Mas assim, tudo vai ter que ter os dois. E outra pergunta que eu queria fazer com relação ainda nesse sentido também da atividade prioritária é que quando vocês prescrevem o treino cardiovascular para essa pessoa que tem um foco realmente no emagrecimento, eu diria até mais do que no condicionamento, vocês acham que esse treino de curta duração e alta intensidade ele realmente deve ser o priorizado? Tipo assim, o treino chamado HIIT, né, que as pessoas colocam dessa forma, né, que é a sigla em inglês, né, para treino intervalado de alta intensidade. Ou essa pessoa pode ir bem num treino mais prolongado, de intensidade menor, quando eu falo de gasto de energia com foco em emagrecimento. O que é que vocês pensam? O que é que a literatura que vocês consultam, que estudam sobre isso aí diz? Eu vou muito em cima da questão do tempo. Certo. Tá com tempo para treinar? Então a gente faz um aeróbico de longa duração. Não tenho tempo. Vai para um aeróbico de alta intensidade. Para poder equalizar esse gasto energético. Porque assim, vou lá para academia, passa 1 hora, ou então assim, 1 hora não, 20 minutos, aí faz uma caminhada. Entendi. Melhor fazer uma atividade mais intensa, se você tiver condições para isso, que vai ter vai otimizar o treino, né? É a pergunta que você faz, né? Tá com tempo? Exatamente. E outra coisa, a afetividade também, né? Se eu pegar um cara que gosta de correr maratona, eu vou passar um HIIT pra ele, ele não vai gostar, ele não vai querer fazer. Entendeu? Porque ele gosta de correr longas durações. Então, vai depender do público, vai depender do tempo, do dia, de tudo. Então, já se falou também muito nisso, né? Só faz HIIT, mas não é bem assim. Então, se eu tiver... Às vezes a pessoa quer fazer um cardio pelo simples fato que ela quer sair de casa e quer ir, sei lá, ver uma praia. Então, ela vai caminhar 1 hora lá na praia e, tipo, o gasto energético vai ser baixo? Vai. Mas, às vezes, entre o gasto energético baixo e ela tá em casa sentada vendo TV... uma tela. Exatamente, sentada vendo TV. Então, é melhor que ela se vá. Que ela vá pra caminhada. Hoje não, né? Eu vendo alguns vídeos e me deparei com uma palavra que eu não tinha visto ainda, que é a pessoa que é sedentária e a pessoa que tem características sedentárias. Como assim? Então, a pessoa sedentária é aquela que não faz nada. E hoje eles já estão querendo classificar a pessoa com características sedentárias. O que é isso? É o cara que se exercita, mas durante todo o dia ele fica sentado numa mesa de computador, fazendo alguma coisa, ou estudando, ou trabalhando. Esse é um desafio maior para você. Então, ele tem apesar dele se exercitar, ele ainda tem características sedentárias. Não que ele não seja saudável, mas durante o dia ele como é que eu posso dizer? Ele Ele não tem comportamento sedentário. Exatamente, ele não se movimenta. E se ele parar o exercício controlado, vamos dizer assim, que é a musculação e tudo, com certeza, logo ele vai ter suas taxas descontroladas, ele vai ter um sobrepeso, tá? Diferente de uma pessoa que é ativo, mesmo assim, mesmo sem academia. Eu faço academia, mas durante o dia eu sou ativo. Então, essa pessoa, ele vai conseguir passar mais tempo controlando a sua saúde, vamos dizer assim.
Mas para os dois, a atividade física é essencial. A atividade física sempre vai ser essencial. Porque, assim, às vezes a gente tem aquelas pacientes nossas, né? Ah, não, doutor, eu não treino não, mas assim, eu ando muito da minha casa para o trabalho. Eu levo minha filha para a escola. Aí eu digo, ó, beleza, maravilha, tranquilo, você tem uma rotina ativa e tudo, mas tem que ter atividade física focada naquela rotina. Pelo menos é assim que eu penso. É o que a gente chama aí que isso aí é atividade física. E não Sair para exercício. passear, caminhar, vou pegar um filho na escola, diferente do exercício físico. Uhum. Que você vai direto para aquilo, né? Sim. Vai fazer uma musculação, um Focado spinning. naquilo ali, exatamente. É o que eu penso também. Tá contando, Arthur, a atividade física também ou não? Eu subo as escadas do hospital. Não, é atividade. Depende de quantas tá vezes você tá contando, subindo, não? né? Não tá Depende de contando, quantas vezes você tá subindo, né? Eu já estava vendo se ele tinha um pouquinho mais de pena Tá de subindo mim. pelo menos umas 10 vezes por dia. Ave Maria. Muito bom. Uma coisa também que eu falo para os meus pacientes, que eu queria até confirmar isso com vocês aqui, até porque eles vão assistir o podcast aí, tendo respaldo dos profissionais, aí aumenta a minha autoridade na hora de falar isso, né? O que é que eu sempre digo para eles na consulta? Eu digo, ó, na minha visão, a gente precisa ter atividade que gere trabalho muscular. Para mim, isso é essencial. Na minha visão, isso é essencial e pelo que eu já andei vendo, é importante. Por basicamente duas razões. Primeiro, aí eu quero que vocês confirmem a informação aí e acrescentem alguma coisa. Primeiro, porque o tecido muscular é um tecido, você falou em metabolismo basal aí, né, Arthur? É um tecido que tem uma alta capacidade de consumir energia, de gastar energia. Então, se você mantém esse tecido ativo, você tem uma chance maior de otimizar o seu resultado. Porque, assim, cirurgia bariátrica é uma excelente forma de você fazer o quê? Reduzir o consumo de calorias. Show. Isso eu já tenho. Mas, assim, não adianta, não é só isso. Não é só isso. A gente tem que ter um regime de gasto de energia. E aí eu sempre digo, ó, se você trabalha a musculatura, você está desenvolvendo no seu corpo um tecido que faz com que você consuma mais energia, mesmo quando você está, às vezes, em repouso. Eu gosto de usar muito o termo metabolismo, porque eles entendem muito isso Isso. por causa da tireoide, né? Perfeito. E aí eu explico que o metabolismo basal está nessas atividades diárias e no que você tem de estrutura que você naturalmente já gasta. Então, eu faço pequenas comparações. Uma pessoa muito musculosa, naturalmente, ela vai gastar mais. Pronto. O metabolismo vai Esse ser é o maior. pensamento que a gente tem Do ponto de vista é o mais... Acho que fica mais pronto. simples para É o eles raciocínio entenderem. que eu passo para eles também. E a outra razão, a outra justificativa que eu dou é porque quando você tenta desenvolver e hipertrofiar a musculatura, você está utilizando aquela proteína que você consome na sua alimentação para construir uma reserva de proteína no seu corpo, que você vai poder usar para outras funções, não só para gasto de energia, mas para imunidade, para quaisquer outras atividades. Até a longevidade também, né? Pronto, aí eu queria saber o seguinte, isso é o que a gente passa realmente para os pacientes? Essa é uma informação que pode ajudar eles a se motivarem para se engajarem na rotina de atividade física? Porque assim, no final das contas, a minha população ela quer o quê? Quer emagrecer. Então, se eu digo para eles uma estratégia para ajudar no emagrecimento, eu acho que eles têm uma chance maior de se engajar na rotina. Então, é por aí, assim, a musculação pode ser priorizada também com essa justificativa? Eu ainda vou prolongar um pouquinho a Show, sua pergunta, prolongue. porque ele falou um termo que eu acho que é muito pertinente, é algo que eu vejo muito com o Arthur, porque o Arthur tem pacientes idosos, eu ia falar, tem alunos idosos. Mas no E final das contas, são. 2 jovens de 89 anos. 89? Eu adoro Que as massa. histórias deles. Eu acho que eu já chego para ele perguntando, né? E aí, nós temos novidades dos seus velhinhos que eu adoro. Minha meta é sair, é estar nessa idade treinando. Não, eu falo pro Arthur, pelo amor de Deus, é para isso que você está aqui comigo. Minha Idoso carga tem eu que fazer quero- força. É isso aí. O que mata o idoso é a falta de força. E era isso que eu ia perguntar, né? Falando em longevidade, a gente fala de fato em músculo, né? Então, continue aí. O idoso precisa. Porque assim, o idoso, o que mais mata idoso hoje é queda, né? Então, se ele é uma pessoa idosa, sedentário, isso aí aumenta e muito. Então, tem que fazer o quê? Meter treino de força no idoso, certo? Passa equilíbrio, trabalho de carne, mas o principal
é força. E sobre essas questões aí que eu coloquei com relação à questão de acelerar o metabolismo e reserva de proteína. E aí, Marco, o que, é que você acha? É procedente isso aí? Ou tem alguma coisa que é diferente? Não é bem assim? Não, a questão da musculatura, ela tem essa relação também, mas eu acho que também vem sendo Super valorizado? super valorizado, certo? Não é que seja ruim você ir para academia e fazer musculação. Questão da longevidade, como ela falou agora, um idoso que faz musculação, ele é um idoso mais funcional e com isso ele tem uma expectativa de vida maior e geralmente é uma média de 4 a 6 anos a mais do que um idoso que não é funcional. Então, se eu vou para a minha academia e eu estimulo essa musculatura, além de eu manter essa funcionalidade, eu também consigo emagrecer. Eu consigo aumentar o meu metabolismo, claro, com o exercício de musculação, tá? Mas, em formas gerais, eu acredito que a musculação em si, ela vai ajudar nessa questão da regeneração tecidual, principalmente vendo o que a gente precisa, principalmente nos pacientes bariátricos, que é essa manutenção da massa muscular no pós-operatório. Então, sim, tem que se fazer musculação para tentar manter essa massa muscular e, consequentemente, gastar mais energia. E quando eles fazem a cirurgia bariátrica, o músculo ele precisa de calorias. E quando a gente faz a cirurgia, a gente restringe as calorias. Então, a primeira coisa que acontece com a musculatura é justamente ter essa atrofia. Porque se antes eu tinha um aporte energético alto, eu conseguia manter minha musculatura por mais tempo. Então, se eu tenho agora uma restrição de calorias, eu começo a perder essa musculatura. E levando em um exemplo, como ela falou, o cara lá fortão, ele gasta mais energia. Geralmente eu dou outro exemplo. Eu digo, você já viu um cara fortão comendo? Ele come um prato desse tamanho. Mas eu magrinho, se eu for comer, eu vou engordar 50 quilos. Então, vamos associar isso. O cara come muito porque ele gasta muita energia. E quem é que faz gastar a energia? É a musculatura. Entendi. Tá? Então, eu sempre falo para os pacientes bariátricos, faz a musculação. Por mais que nesse período a gente, do pós-operatório, principalmente nos 2 Tem uma primeiros anos, restrição de calorias. tem uma restrição de calorias, vamos tentar usar esse tecido o máximo possível. Se a gente conseguir manter, ótimo. Se a gente conseguir ganhar, melhor ainda. E se perder, perde pouco. Então a gente tem que, de alguma maneira, tentar manter esse tecido ativo para poder gastar mais energia também. Principalmente um paciente de obesidade que é totalmente inflamado, né? Perfeito. Essa é a questão. Quanto É um menos, dos grandes problemas aí. quanto menos gordura tiver, até para problemas de câncer, né? Ele puxou a sardinha pro meu lado também agora. É. Mas, na verdade, eu ia puxar de outra maneira. Porque eu ia falar dos hormônios da tireoide, né? E eu queria saber dos dois se, por um acaso, alguma vez, vocês já acompanharam alguém. Na verdade, o Arthur acompanha todo dia a chata que tem problema de tireoide, que sou eu, né? Mas já vim com diagnóstico. Aí é um pouquinho mais fácil. Em algum momento, vocês já acompanharam algum aluno ou aluna, né, que vinha fazendo dieta, atividade física, não vinha tendo esse resultado com relação a emagrecimento e aí suspeitaram que poderia ter algum problema hormonal de tireoide, ou então que estava fazendo também tudo direitinho com o objetivo de ganhar massa magra e não conseguiu, e aí vocês suspeitaram também que poderia ser algum problema hormonal? Já passou por vocês algum caso assim ou não? A princípio, não. Eu acho que só com o Arthur. Comigo também não. Fora Não? você, que já veio com diagnóstico, eu não peguei nenhum aluno, não. Eu passei por isso um pouquinho, mas eu sempre falo que tem que ter esse alerta por conta dos hormônios mesmo, né? Eles influenciam tanto na taxa de metabolismo basal, Uhum. mas é importante que a gente diga que não é o hormônio em si que causa, que é o causador único, por exemplo, da obesidade, né? Isso é importante falar, porque muitas vezes as pessoas põem a culpa na tireoide, né? Doutora, eu tenho tireoide. Eu tenho tireoide. Assim, geralmente eu costumo falar isso, no sentido de tipo, eu tenho hipotireoidismo, por isso que eu não emagreço. Mas tu tá se exercitando? Tu tá fazendo tua alimentação de maneira adequada? Se não, é a tireoide contra você. Se você tá se exercitando, se você tá fazendo sua alimentação adequada, são 2 contra 1. Né? O exercício e a alimentação contra a sua tireoide, vamos dizer assim. Então, eu costumo fazer essa analogia. Então, se você tá medicado, se você foi pro endócrino, fez tudo lá, e ele passou Hormônio. exatamente, seu hormônio, sua medicação, não tem como você não emagrecer.
se você estiver fazendo tudo direitinho, se você estiver seguindo as orientações. Vou fazer só uma observação, tá? Aí é uma observação técnica que é muito específica, né? Existe o que eu tinha falado anteriormente com relação ao hormônio. O hormônio, de uma maneira natural, ele é cíclico. Em alguns momentos, ele é cíclico tanto durante o dia, né? Quando a gente faz o exame, a gente tem um resultado único, mas ele não é linear. Não é porque o seu resultado foi 2 que ele é sempre 2. Né? Então, ao longo do dia, você tem uma variação hormonal e isso, ao longo do mês, também vai variando. Como eu falei, num dia que você teve uma atividade física mais intensa, é normal que logo depois o seu corpo, em adaptação, faça com que você se resguarde mais e aí você diminui um pouco o hormônio. Do mesmo jeito que quando você precisa estar num estado de alerta, ele vai aumentar um pouquinho mais seu hormônio e isso vai variando dessa maneira. O paciente que toma o hormônio, ele tem um hormônio linear. Ele perde esse autocontrole dele, né? Então, isso, de fato, influencia no metabolismo, tá? Então, é algo que eu sempre comento, porque é muito detalhe, né? E, às vezes, a gente não se toca para isso. Então, é sutil demais. Isso, ele toma o hormônio, ok. Ele está com o hormônio normal, ok. Mas ele não tem autorregulação. Então, isso é importante que a gente lembre, né? Que ele pode ficar mais cansado ali do que quem tem sua autorregulação. E outra coisa que eu falo é que, às vezes, as pessoas usam isso de uma maneira torta, né? Então eu tenho problema, então eu não posso fazer tanto exercício e tudo mais. Muito pelo contrário, né? Às vezes as pessoas me perguntam assim, quem toma hormônio da tireoide pode ter o quê mais para frente? Então, a gente já sabe que esse paciente tem mais chances de ter, por exemplo, osteoporose. Para eu diminuir a chance de eu ter isso, eu tenho que fazer o quê? Exercício físico. E aí vira esse ciclo. Então, quem tem problema na tireoide é quem mais precisa, de fato, fazer exercício físico, a longo prazo mesmo. Né? Doutora Giovana, esses pacientes que têm problema com tireoide, quanto tempo é que precisa ser feita esses exames de sangue para dosar? Então, de quanto em quanto tempo? Pronto. 2 meses, 3 meses? Quando a gente tem o diagnóstico, né? Vai depender de cada caso. Então, normalmente, o que acontece usualmente é o que a gente chama de tireoidite, que é a inflamação na tireoide. Então, essa inflamação, quando aparece, ela vem aparecendo e aumentando de maneira gradual. Então, você começa com baixas doses hormonais e vai aumentando. Então, para esse paciente que começou agora, a gente faz realmente de uma maneira um pouquinho mais próxima. Então, ele vem a primeira vez, eu começo o primeiro ajuste. Então, o primeiro ajuste eu já faço com 1 mês. Não dá para esperar muito tempo, porque eu preciso saber se aquela primeira dose está adequada, né? A gente faz um cálculo ali pelo déficit que ele tem no exame, baseado um pouquinho no peso dele, e depois a gente vai tentando dar uma espaçada. Se eu não ficar mudando logo essa medicação, eu já posso passar para 3 meses, até que chega um momento que a gente faz uma vez por ano só. E isso aí já fica... O controle está bem ajustado já. Isso aí fica bem tranquilo. Mas tudo depende, né? É bem individualizado. Tudo é individualizado. Ele chegou bem quietinho, já está fazendo pergunta já. Já me fez pergunta. Ele é muito maravilhoso. Beleza, assim, eu acho que deu para a gente estimular bastante gente, mostrar a importância da atividade física. Queria agradecer muito a presença de você, Marcos, que eu sei que você se organizou para vir para cá, tu também, né? Minha parceirona aqui de sempre. Fala, jovem! Fala, jovem. E agradecer realmente a vocês aí pela presença, por essa contribuição que vocês deram. E eu agradeço também a paciência diária e a amizade. Muito obrigada. Que eu sei que se não fosse amizade, você não estaria aqui querendo me matar. Marquinhos vem porque ele quer aparecer mesmo. Calma, jovem. Chamaremos mais vezes, viu? Virão sim. Tem muita coisa pra gente conversar que precisa de vocês, né? E se a gente deu uma pincelada geral com relação à questão de bariátrica, tireoide em geral, mas tem assuntos bem específicos que vale a pena contar com vocês aqui. A gente vai chamar novamente, pode ter certeza. E até a próxima. Até a próxima, pessoal. Obrigado.